E você vai dizer assim, ó, para a pessoa que está do seu lado, na sua frente, atrás de você, antes da gente ler a palavra, diga para ela o seguinte: você que vem de quarta-feira, você vai mais longe e mais rápido. Amém? Você vai mais longe e mais rápido. Porque aqui nós aprendemos sabedoria divina. E diz assim: para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Amém? Paulo é o homem que fala essas palavras. E ele está dizendo essas palavras porque Paulo, ele já tem uma certa diferenciação. Paulo é um homem que acaba de ter uma visão de Deus. Paulo é um homem que é usado por Deus. Paulo é um homem que é escolhido por Deus e que está pregando às igrejas. Paulo é o cara. Paulo é um dos homens mais importantes da Bíblia. O homem talvez mais importante da sua época. E além de Paulo ser o cara, porque ele é um homem escolhido por Deus, Paulo é o cara porque, se fosse falar sobre estudo, Paulo é o melhor. Paulo estudou com os melhores. Paulo não é só um teólogo, Paulo é um teólogo, um filósofo, um homem sábio, um homem culto, um homem que em qualquer roda ele entra. Ele discute com os grandes. Paulo discutiria com Nietzsche. Paulo discutiria com Platão. Paulo é um grande homem, um homem importante. Mas apesar de Paulo ser um homem importante, e apesar de Paulo ser um grande homem, ele ora ao Senhor dizendo: olha, gente, eu tenho uma coisa para contar para vocês, que apesar de ser tudo isso, e aliás, para impedir que eu me exaltasse, eu recebi um espinho na carne. Foi-me dado um espinho na carne para me atormentar. E ninguém sabe o que é esse espinho na carne. Mas se Paulo está pedindo para que esse espinho na carne saia dele, é porque é algo que o incomoda. Senão ele não pediria para tirar. Se Paulo está achando que isso incomoda, que isso atrapalha, e ele pede para tirar, é porque na visão de Paulo, esse espinho na carne é algo que o impede de ir mais longe e mais rápido. Ele diz: olha, Senhor, eu sou um homem que aprendeu aos pés dos melhores rabinos, eu sou um filósofo, eu sou um apóstolo, eu sou um homem que tem visões celestiais do Senhor, mas eu tenho um espinho na carne. Tira de mim, Senhor. Tira de mim, porque isso está me atrapalhando. Isso não faz bem a mim, isso não faz bem ao meu propósito, isso não faz bem aonde eu quero chegar.
ele olha para esse espinho e só é um espinho porque ele acredita que se ele mostrasse esse espinho, e talvez é por isso que ele não conta qual é o espinho, talvez ele acredita que se ele mostrar o espinho, as pessoas não dariam mais crédito a ele, não dariam mais mérito a ele. Se ele contasse qual é o problema que ele tem, que ninguém sabe, isso seria um impedimento para ele. E é por isso que ele diz: Senhor, tira de mim. Porque eu acho que se o Senhor tirar vai ser melhor. Eu acho que se o Senhor mover essa situação na minha vida, a minha vida vai melhorar. Aí sim eu poderei ser realmente usado pelo Senhor. Aí sim eu serei escutado por outras pessoas, que enquanto eu carrego esse espinho, essas pessoas não me ouvem. Aí sim as pessoas me darão crédito. Porque se Paulo pede para tirar, é porque é algo que atrapalha ele. E ele acredita que isso faz com que as pessoas não o vejam de alguma forma, e nem Deus o veja como alguém que merece, que pode avançar. E todos nós temos espinhos. Todos nós temos espinhos na carne. Sabe, irmão, espinho na carne não é pecado. Não, espinho na carne é meu pecado. Não, irmão, tome vergonha na sua cara. Pecado é algo que você luta contra ele. Pecado você não deixa dominar. Você não fala: Senhor, é o meu espinho na carne esse pecado. Não. A carne a gente mata em oração. Quando o espírito é forte, nós vencemos a carne. Então Paulo não está falando sobre pecado. E eu não estou falando sobre os pecados que te impedem de avançar na sua vida. Esses você trata em oração com Deus e vergonha na cara. Mas há em todos nós coisas que nós acreditamos que é por causa dessas coisas que Deus ainda não fez o que Ele poderia ter feito na nossa vida. Nós acreditamos que é por causa de fragilidades nossas e por algumas vergonhas que nós temos, que ainda as pessoas não gostam tanto da gente a ponto de nos abençoarem. Nós acreditamos que é por causa de algumas fragilidades e características nossas, ou coisas da nossa história, que são por causa dessas coisas que ainda Deus não fez o que Ele poderia ter feito. E são coisas que nós perdemos o nosso tempo, e eu vou usar essa palavra mais uma vez, nós perdemos o nosso tempo orando a respeito delas. Grande parte das nossas orações, nós oramos falando sobre as nossas fraquezas e sobre as nossas vergonhas. Porque nós achamos que são as nossas fraquezas e as nossas vergonhas que nos impedem de Deus fazer aquilo que nós achamos que Ele poderia fazer nas nossas vidas. Nós achamos isso. Então eu acredito que espinho na carne são fraquezas e vergonhas. Fraquezas. E aí você vai se identificar, ou não, talvez você já mereça ir para o céu, glória a Deus, mas talvez você se identifique. Fraquezas. Sabe o que são fraquezas? Que nós oramos ao Senhor pedindo: Senhor, tira, Senhor, tira, Senhor, tira. São as nossas inseguranças.
são as nossas faltas de habilidades. São coisas que nós olhamos e nos comparamos a outras pessoas e falamos: Senhor, enquanto eu for assim, não dá para fazer nada na minha vida. Senhor, enquanto eu morar nesse bairro, não dá para o Senhor fazer nada na minha vida. Enquanto o meu comércio for naquela salinha, não dá para o Senhor se mover, não dá para eu prosperar. Eu preciso arrancar essa fraqueza de mim. Senhor, enquanto eu tiver esse corpo aqui, não vai ter mulher na terra que me ame. Não vai ter homem que me ame. Eu preciso emagrecer, eu preciso fazer plástica, eu preciso alisar o cabelo, eu preciso mudar o nariz. São fraquezas que nós acreditamos que temos, ou que realmente temos em comparação a outras pessoas. Sabe, uma vez eu ouvi, e que foi meu pai que me contou, e que me traumatizou, e foi outra pessoa que traumatizou ele, porque foi alguém que contou para ele, que contou para mim, e vai girando, e eu já devo ter contado para um monte de gente, que ele disse assim: se você quer ser um pregador famoso, você precisa ser alto, porque pregador baixinho não faz sucesso. Pode ver, pregador de sucesso tem mais de 1,80 m. São fraquezas que nós acreditamos que são fraquezas, que nós olhamos para nós e falamos: enquanto eu for assim, Deus não pode fazer nada. Enquanto eu estiver nessa situação, com essas características, o Senhor não fará nada, até porque as pessoas não vão me valorizar, as pessoas não me darão crédito, as pessoas não vão me enxergar. Como disseram até mesmo, Jesus é o primeiro que inverte essa lógica. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Se Jesus levasse em consideração o que as pessoas falavam para agir como ele deveria ter agido, para se comportar e ser filho de Deus, ele não teria feito, porque todos já olhavam para ele e diziam: não pode vir nada de bom de Nazaré. E a gente perde muito tempo da nossa vida tentando eliminar as nossas fraquezas, tentando recompensar as nossas fraquezas. A gente perde muito tempo tentando esconder as nossas fraquezas, achando que enquanto nós tivermos essas fraquezas, nós não seremos felizes, ninguém nos amará, ninguém nos dará crédito, ninguém nos escolherá, ninguém nos ouvirá, porque temos essas fraquezas. Então ficamos pedindo: Senhor, muda a minha história, me tira daqui, me tira dali. Aí você vai no culto que até emagrece para ver se assim você também é feliz. A gente perde tempo lutando contra as nossas fraquezas, como se ajudássemos a Deus. Não, se eu chegar até aqui, aí sim Deus me usa, aí sim as coisas acontecem, aí sim. Aí a gente fica pedindo para Deus nos levar até ali, e gastando tempo, dinheiro, energia, porque se Deus não leva, a gente vai. Se Deus não leva, a gente vai. Não é assim com inúmeros homens de Deus? Moisés olha para ele e diz: eu sou gago. Fraqueza. Se olha e diz: eu sou incapaz. Eu não posso. Como que eu vou libertar um povo sendo gago? E ele começa a falar com Deus, tipo assim: Deus, tira a gagueira de mim, muda. Mas Deus tira? Não. Você olha para Gideão, o menor dos menores, Davi, aquele que não sabe vestir uma roupa de guerra, fraqueza.
Como posso lutar com um gigante se sou pequeno, se não sei vestir uma roupa de guerra? E até mesmo, posso te falar uma coisa mais profunda, até mesmo quando você acredita em si mesmo, que era o caso de Davi, as pessoas não acreditavam nele e não davam oportunidade para ele. Como assim, Davi? Você, tudo bem, você é macho, você acredita em si mesmo, mas ninguém aqui acredita, então cai fora. E a gente fica tentando fazer as pessoas acreditarem na gente, tentando eliminar a nossa fraqueza para ter o nosso lugar ao sol. Mas além das fraquezas, tem as nossas vergonhas. Tem coisas que a gente não quer contar para ninguém. Tem coisas que a gente olha para nós como feridas do nosso passado, manchas na nossa história, tragédias que nos acontecem, que nós achamos isso tão vergonhoso, que nós não contamos para ninguém. E que nós achamos que assim, por causa dessas coisas, se nós contarmos, as pessoas vão se afastar de nós, não vão dar crédito a nós, não vão querer ficar conosco, que Deus não pode nos usar por causa dessa vergonha, porque imagina se a vergonha for exposta. É claro, irmão, não sangue em tanque de tubarões a troco de nada, porque você será devorado pelos tubarões. As pessoas são sim cruéis. Vivemos a era do cancelamento, na era que a pessoa acaba com outra só porque descobriu um erro dela, entra ali na internet e acaba com a tua vida. Não sangue em tanque de tubarões, não saia contando suas vulnerabilidades, as suas vergonhas e as suas fraquezas para qualquer um, muito menos na internet. Mas as nossas vergonhas fazem parte da nossa história. E sabe, às vezes por causa das nossas vergonhas, nós olhamos para nós e falamos, Deus não vai nos usar. As pessoas não vão mais nos dar crédito. As pessoas não vão mais me querer. Eu olho para a mulher samaritana e eu vejo isso, ela só conta uma coisa ruim atrás da outra. É por isso que ela vai num horário pegar água, que não é o horário de todo mundo. Sabe por que ela faz isso? Porque eu tenho vergonha. Eu tenho vergonha de aparecer, eu não sou benquista, eu não sou bem vista. Então é melhor eu ir num lugarzinho diferenciado, num horário diferenciado. Sabe, irmão, quem sente vergonha de algo, quem tem uma fraqueza em algo, sempre se esconde, sempre se limita, sempre tenta fazer, sabe o quê? Mais do que deveria. Porque quando nós temos uma insegurança, quando temos uma vergonha, a gente tenta recompensar fazendo, exagerando em alguma outra parte. Você se acha baixinho e careca, aí você acha que você tem que ser muito legal com as pessoas para que elas gostem de você. Você se acha alguém pobre e humilde, aí você exagera em outro comportamento, porque aí você acredita que será amado se você exagerar naquilo. Você é uma pessoa, e posso contar uma vergonha minha que eu carreguei pelos últimos anos, e o Espírito Santo ministrou na minha vida, me libertou, me curou. Para quem não sabe, tem gente aqui que sabe, tem gente que talvez não saiba. Eu fui casado por 1 ano, depois me divorciei. E eu pensava, ninguém vai me escutar mais como homem de Deus, acabou para mim. Eu pensava, ninguém vai me querer. Irmão, posso te contar um segredo? Meu coração até palpitava quando eu tinha que contar para alguém que eu era divorciado. Era a última coisa que eu esperava para contar. Se eu fosse sair com alguém romanticamente para conhecer, primeiro eu levava no restaurante caro, depois em outro restaurante caro, depois em outro, depois eu mostrava que eu era um homem incrível, para depois fechar o olho e pensar, agora eu tenho que contar, né, que na hora do casamento,
vai ler lá, Gustavo Galhardo da Silva, divorciado, ela não pode descobrir lá na hora, né? Então eu tenho que contar. E eu achava, irmão, que as pessoas não iam me querer. Eu achava que ia ficar difícil para mim, que eu ia ser julgado. Que quando soubessem, vergonha, julgamento, humilhação. Então era a última coisa que eu falava para as pessoas. Quando alguém perguntava, e você é casado? Eu, divorciado. Que até hoje eu não entendo isso, aliás. Quando você nasce, você tem a certidão de nascimento. Aí quando você casa, o que vale é a certidão de casamento. Quando você separa, é a certidão de divórcio. É o seu documento oficial. Seu documento oficial é, deu errado no meu casamento. Prazer, esse sou eu. Gustavo Galhardo da Silva, divorciado. E eu tinha essa vergonha na minha vida. Contar. Depois contar que durou 1 ano, que vai piorando, né, irmão? De 1 ano, você deve ser doido. Escolheu errado, não orou não, aí vem um monte de julgamento, uma vergonha na minha vida, que Deus me libertou. A mulher samaritana, vergonha. Moisés, vergonha. Eu matei um dos meus, vergonha. Mas aí Paulo, quando ele ora, e a gente fica assim orando para Deus tirar a vergonha da gente, para Deus nos mudar, para Deus transformar a história, para Deus fazer alguma coisa, para Deus transformar. E aí Paulo, quando ele faz isso, ele começa, Senhor, tira o espinho da carne, tira o espinho da carne, tira o espinho da carne. Aí ele ouve de Deus a seguinte frase, Paulo, a minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Sabe o que Paulo entende naquele momento? Ele diz, enquanto eu estou pedindo para Deus tirar a minha vergonha, enquanto eu estou pedindo para Deus tirar a minha fraqueza, enquanto eu estou tentando esconder parte de mim, parte da minha história, o que Deus quer fazer é usar a minha fraqueza, usar a minha vergonha, usar a mancha na minha história, usar a derrota que eu vivi, usar a tragédia que me aconteceu como palco para a glória de Deus. Sabe, essa é a boa notícia do Evangelho de Jesus. A boa notícia do Evangelho de Jesus é que não importa quem você é, não importa a sua história, não importa pelo que você passou, não importa os estigmas que você carrega, as identidades manchadas que você carrega, não importa nada disso. Deus aperfeiçoa e Deus usa a fraqueza para dizer, tá vendo, gente? Eu pego o fraco, eu pego o oprimido, eu pego o menor, eu pego aquele que ninguém escolheria e faço um vaso de honra na minha presença. A boa notícia do Evangelho é que Jesus não vê como o homem vê. A boa notícia do Evangelho é que nós não precisamos do que o homem precisa. A boa notícia do Evangelho é que a graça do Senhor nos basta. Essa é a boa notícia do Evangelho para as nossas vidas. Porque nós ficamos nos esforçando para apagar as nossas manchas, nos esforçando para compensar as nossas fraquezas. Aprendi com a minha avó, que tive pouco contato com ela, de novo, informações que me trouxeram. Minha avó tinha um mercado aqui na rua. E aí acontece uma coisa,
As pessoas olhavam para o mercado e achavam um mercado pequeno. E porque achavam um mercado pequeno, achavam que podiam comprar fiado. Porque não valorizavam o pequeno. Então, se eu quero comprar de verdade, eu vou no Carrefour. Se eu quero ser folgado, eu vou ali no mercado do bairro. Tem gente que é assim com as nossas vidas, irmãos. Tem gente que se é para valorizar, ele compra do outro. Se é para pagar fiado, ele compra de você. Se é para respeitar, ele respeita o outro. Mas se é para tratar de qualquer jeito, aí ele escolhe você. E aí, às vezes, nós acabamos aceitando isso por causa das nossas fraquezas, inseguranças e fragilidades e vergonhas. Nós falamos, é porque tá certo, né? Meu mercadinho é de bairro. É porque eu sou baixinho mesmo, né? Mulher gosta de homem alto, então eu que aceite. Nós vamos nos adequando, aceitando pouco, nos conformando, por causa das nossas vergonhas, das nossas fragilidades. Mas aí, não vou te contar o que minha avó falava para eles, porque aí eu seria expulso da igreja. Como ela xingava eles. Mas nós precisamos fazer isso, irmãos, nas nossas vidas. Nós precisamos falar, olha, irmão fulano de tal, deixa eu te contar uma coisa, eu sei que você não me olha com olhos de respeito, porque você vê minhas fragilidades, você vê minha pequenez, você vê minha vergonha. Olha, eu sei que você me vê como um mercadinho de bairro, eu sei que você me vê como pequenininho, que talvez na sua cabeça eu não deva ser respeitado, eu não deva ter dignidade, eu deva que aceitar tudo para que eu seja amado, porque você talvez não olhe para mim com olhos de como que Deus pode fazer, como que Deus pode honrar, como que Deus pode entregar alguma coisa, mas deixa eu te dizer, o meu Deus disse para mim que a graça dele me basta, que eu não preciso mudar, que eu não preciso me envergonhar, que eu só preciso me manter entendendo que eu sou filho dele, amado, escolhido, que teve o sangue dele vertido na cruz e foi derramado sobre mim, então eu não vou te vender fiado. Sabe por quê? Porque eu sei que o meu Deus, o Deus que disse para mim que a graça dele me basta e que o poder dele se aperfeiçoa na minha fraqueza, é o Deus que vai colocar do meu lado, apesar de quem eu sou, alguém que me ama, apesar de quem eu sou, alguém que me respeita, apesar de quem eu sou, ele vai colocar um Arão do meu lado, apesar de quem eu sou, ele vai colocar pessoas que vão segurar a minha mão, entenderão o meu propósito, me amarão e serão leais a mim até o fim. É por isso que eu não preciso aceitar pouco de ninguém, desrespeito de ninguém, porque a graça do Senhor me basta. A graça do Senhor me basta. São as minhas fraquezas que o Senhor usa como palco para dizer: olha o que eu faço em quem confia em mim. Por isso que eu vim aqui nessa noite, apenas para te dizer isso. Talvez você olhe para si mesmo e diga: como que eu vou reconstruir a minha vida com essa vergonha? Como que eu vou reconstruir a minha vida com essa mancha? Quem vai me querer? Quem vai investir em mim? Quem vai me respeitar? E você fica tentando o tempo inteiro limpar essa mancha, tirar essa marca da sua história, passar maquiagem nessa cicatriz. Mas a resposta de Deus para a sua vida é que não importa se você confiar no Senhor,
Ele te honra, apesar das manchas, apesar da vergonha, apesar das fragilidades, apesar da pequenez, apesar do bairro, apesar da casa, apesar da família, apesar do divórcio, apesar da falência, apesar da frustração, apesar do pecado exposto, Ele cuida de você, Ele limpa você e honra você. Esse é o bonito do Evangelho, porque enquanto todo mundo fala, não vai dar certo, Jesus fala, vai dar certo. Enquanto o mundo diz, ninguém vai querer, Jesus fala, eu vou colocar alguém que te ame a todo instante. Enquanto todo mundo diz, esse projeto, desse jeito, para dar certo tem que mudar muita coisa. E o Espírito Santo diz, se eu entrar no projeto, ele dá certo do jeito que está. Não precisa mudar nada. Só precisa entrar no projeto. E aí talvez você me pergunte, Gustavo, é noite de instrução e de sabedoria divina. O que no final das contas, o que eu aprendo com essa palavra? Pare de pedir ao Senhor que Ele tire o seu espinho da carne. E comece a dizer ao Senhor, apesar de, me usa. Apesar de, faça. Apesar de, eu confio no Senhor. Senhor, faça desse meu espinho um palco para a tua glória. Um palco para a ação de Deus na terra. Um palco para que todos vejam que o Senhor escolhe, que o Senhor abre a porta e ninguém fecha, que o Senhor honra, independente da situação. Senhor, eu apresento a minha fraqueza, a minha vergonha diante de Ti, não para o Senhor tirá-la de mim, mas para o Senhor usá-la para a Tua glória. Essa é a oração que Deus ouve. Por isso, saia daqui, não mais pedindo para Deus resolver a tua fraqueza. Sabe, às vezes é parar de pedir dinheiro e falar, Senhor, usa o pobre mesmo. O endividado, o Senhor usa. Porque a gente quer pedir dinheiro para resolver a fraqueza. E o Senhor está falando, mas eu quero usar endividado mesmo, e mostrar que eu escolho o endividado e honro ele. Não é para você gastar na Shein, não, hein, irmão? Não vai encher o carrinho e pedir e falar, o Senhor usa o endividado. Não. Mas é quando você coloca as suas fraquezas diante do Senhor e diz, Senhor, eu sei que o Senhor pode fazer algo extraordinário dessa minha fraqueza. Essa minha fraqueza pode se tornar testemunho. Essa minha fraqueza pode se tornar um sinal da Tua glória. Essa fraqueza pode se tornar uma mensagem ao mundo do que Jesus faz quando entra na vida de alguém. É apesar de. E eu profetizo isso na sua vida.
que apesar de, o Senhor fará maravilhas. Fique de pé. Eu tinha a minha vergonha e a minha fraqueza. Até que um dia Deus falou para mim: Gustavo, eu vou te mostrar, e vou mostrar para todo mundo, que eu reescrevo histórias. Que eu sou apesar de, que eu reescrevo histórias. E as pessoas vão acreditar que eu sou o Deus que reescreve histórias, porque você vai andar por aí dizendo com a sua vida: o Senhor reescreve histórias. E faz de novo, e tem novidade de vida. Feche os seus olhos. Qual é a sua fraqueza? Qual é o seu espinho na carne? O que você pede ao Senhor, ou o que você acredita que é uma limitação para Deus te honrar, para as pessoas te amarem, para o seu propósito ser alcançado? Eu não sei qual é o seu propósito de vida, talvez um propósito familiar, financeiro, na sua carreira, no seu ministério, uma missão, uma causa que você tenha, e você acredita e diz assim: Senhor, se isso não mudar, eu não alcanço, eu não chego, não dá certo. E você fica pedindo: Senhor, me liberta, tira de mim, muda a minha história. E o Senhor hoje está falando: pega essa sua fraqueza, essa vergonha, esse espinho na carne, apresenta a mim como oferta, e diz: faça o que quiseres, transforma essa fraqueza em força, essa mancha em testemunho, essa humilhação em glória, essa insegurança em um sinal de que o Senhor usa e honra quem o Senhor quiser, do jeito que o Senhor quiser, com a história que tiver, no nome de Jesus. Pai, nessa noite de encontro com a Tua sabedoria, nós saímos daqui com a maior notícia do Evangelho, que é a notícia de que o Senhor confunde as coisas sábias, que o Senhor escolhe os menores, que o Senhor escolhe os incapacitados, que o Senhor escolhe aqueles que o mundo jamais escolheria, que os homens jamais escolheriam, que o Senhor seleciona a dedo aqueles que sentem vergonha, que chegam por trás da sua orla, porque não tem coragem de chegar por frente, que o Senhor é o Deus que faz nas nossas vidas apesar de. Por isso, Senhor, nós te apresentamos nessa noite as nossas fraquezas, as nossas vergonhas, não mais pedindo para o Senhor mudar a história, não mais pedindo para o Senhor nos libertar, mas pedindo humildemente que o Senhor veja e nos use, e nos escolha, e nos honre,
e nos capacite, apesar de quem somos, do que vivemos e do que temos. Que a tua graça nos baste, e que nós possamos contar o testemunho e ser um sinal de que o Senhor pega vasos de barro e usa para a tua honra. No nome de Jesus. Amém.